Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio da nossa série de bate-papos com mulheres de Ibiá. Este é o 8º episódio e hoje faremos ele um pouquinho diferente. Hoje teremos duas senhoritas para bater papo com a gente aqui. A avó Tereza, muito obrigado vó Tereza por ter aceitado o convite. Maria Olímpia, a filha querida. Então hoje estaremos batendo um papo com as duas. Com esse papo onde a gente tem conversado com mulheres que nos inspiram, mulheres que transformam a nossa cidade, que fizeram história em nossa cidade e que fazem com que a nossa cidade cresça cada vez mais. Muito obrigado por terem aceitado e vamos começar com a nossa querida vó Tereza. Vó Tereza. Eu acho que eu não preciso me apresentar, porque todo mundo sabe. Orgulhosamente eu me chamo vó Tereza. Na realidade, meu nome é Tereza Antonieta Gluck dos Reis. E tenho orgulho danado de usar o dos Reis, que é o sobrenome do meu marido, que me trouxe para Ibiá, que eu nem tinha escutado falar que existia. Mas casei e vim para cá. E me apaixonei. Na estação, eu já me apaixonei pela estação tão bem cuidada, tão amada, e os ferroviários extremamente hospitaleiros, gentis e que receberam a gente muito bem. Tanto que eu falei, aqui é a minha cidade. E um dos dias, e a coincidência foi tão grande, que eu cheguei aqui dia 17 de novembro de 1958. E depois, no dia 17 de novembro, eu recebi o título de adoção. Fui adotada por Ibiá. Isso me encheu de orgulho e de satisfação. Agora, pelo tanto que eu recebi, eu teria que retribuir. Como? Cheguei, não conhecia ninguém, só meu marido, nem a família dele. E me adaptei logo. E como eu sou muito religiosa, eu comecei a participar de um movimento da igreja. Era o Padre Agostinho, saudoso, porque é um que me introduziu no serviço social da cidade. Então, ele tinha um movimento Caritas, comecei a trabalhar com Caritas. É assistência àqueles que nada tinham. E depois, como meu marido também se dedicava muito ao serviço social, aí eu fui me introduzindo nos outros também. E sempre preocupada com como eu poderia dizer, a equiparação de todos. E isso é o seguinte, nós víamos uma diferença de cultura muito grande entre as mulheres e os homens. O que era o que a gente via normalmente na cidade grande, o homem mais culto, mais participativo, aqui era o contrário. As mulheres tinham a escola das freiras, que era o magistério, e os homens tinham apenas o primário. Então a gente sentia que os próprios casamentos havia um desequilíbrio grande. Então pensamos, foi quando aí fundou o ginásio e o científico. Foi uma aventura, porque era um serviço voluntário. Os professores davam aula, mas nada recebiam. Todos participando sempre da cidade.
o juiz de direito, lecionava história. O engenheiro da Nestlé, Dr. Perrenot, dava física. Eu fiquei com a química. E fomos, o engenheiro da rede dava física. E foram completando o curso. E esses cursos começávamos com, para ver a diferença que existia, começava com 80 alunos, chegamos no dia 6. Mas esses 6 sobressaíram. E isso abriu um caminho. Quando parou, foi quando o ginásio estendeu o curso para o 2º grau também. Então, aí foi um avanço. E outro ponto que a gente ficava muito preocupada é quando as mães iam trabalhar e deixavam as crianças em casa sozinhas. Isso era um perigo. Nós tivemos um caso de uma menina de 6 anos que queimou desde o pescoço até as pernas, mexendo com álcool em casa, sozinho. Então, surgiu a ideia de uma creche. Vamos trabalhar para pegar essas crianças e vamos... E com isso, e deu certo. Os vicentinos nos apoiaram e o padre cedeu o local, que era aí junto da vila, nós construímos lá e continuamos a lidar com essa parte da educação de pequenos. Gente, um país e uma cidade só desenvolve com educação. É o primeiro passo. Se eu quero uma sociedade bem constituída, eu tenho que cuidar com o menino, porque até os 4, 5 anos é que se forma o caráter da pessoa. Então, teve a ideia, funcionou a creche durante 30 anos. Agora, por que não continuou? Porque a prefeitura foi ampliando e foi aumentando. Já tinham 4 creches, então não havia mais necessidade dessa. E eu pensei em algo maior, porque a creche, pelo sistema, apoia ou recebe a criança até 6 anos e 11 meses. Com 7 anos, é obrigado a sair. E o que esse menino vai fazer? Continuar a ser sozinho? Aí me preocupa muito, até hoje é isso. Ibiá não tem essa continuidade. A criança fica sozinha. Então, com a transformação, eu falei, gente, vamos pensando, vamos pegar alguma entidade formada de ONG para esses meninos maiores de 7 anos, de 7 a 14. Porque eu lá na creche nós fizemos. Eu tinha lá o pequeno aprendiz. Esse pequeno aprendiz levava a criança para 18 anos, levava até o promotor, o juiz, os pais davam autorização, enfim. E tem uns que venceram. Todos? Não, porque tem muitos que eu não tenho mais conhecimento. Mas tem um gerente do Banco Brasil perto de Barbacena. Foi uma moça, uma menina que fez pequeno aprendiz do Banco do Brasil. Fizemos na Caixa, na Nestlé e nas oficinas. Agora, nós preparávamos esses meninos lá na creche como? Para ir para uma oficina. Ele ia se machucar. Não, eu ensinei artesanato.
aprender a bordar, criando o controle mecânico para poder entrar numa oficina e nunca se machucar. E fomos levando, isso foram 30 anos. Então, nessa parte de educação, ainda me preocupo. Porque não tem essa parte de assistência. E tem outra coisa. Será que as escolas estão conseguindo, com esse nosso sistema atual, de não ter reprovação? Como é que eles estão indo nessa escola? Continuando como? Isso continua me preocupando.